Boa tarde, eu me chamo Fábio Gondim, sou médico ortopedista associado ao Campinense Clube e vou dar uma palavrinha com vocês a respeito da Covid-19 e sua relação com o futebol. Os protocolos estão falando de retorno ao futebol. Bom, a CBF ainda não tem um protocolo oficial. Ela está discutindo com cada federação, com os clubes, e está elaborando alguns protocolos na tentativa de, logo mais, as partidas voltem a funcionar corretamente aqui no Brasil. Tudo foi baseado pela Alemanha, que foi um dos primeiros a voltar organizadamente, mas alguns estados estão bem mais na frente. A Federação de Santa Catarina já está com previsão de retorno ao futebol dia 26. E o pessoal do Avaí me mandou um protocolo muito bom, muito organizado, com modificações de condutas. Só que eles estão em uma outra fase da Covid, né? Lá eles não apresentam óbitos há mais de uma semana, lá em Florianópolis. E eu falei, inclusive, com os colegas lá, com os jogadores também. Está muito tranquilo. Alguns deles já estão treinando há mais de 30 dias, inclusive treinamento online, orientado, e agora treinamento presencial. Tudo protocolado, fizeram os testes já. Só que aqui no Nordeste nós ainda estamos na crescente dos casos, né? E aí precisa se definir esse protocolo com uma tríade jurídica, médica e administrativa. Porque tem que se balancear também o financeiro e as implicações jurídicas de expor um atleta precocemente. Nós ainda não temos datas definidas aqui no Paraibano, mas alguns outros estados já têm datas bem definidas. O pernambucano já era para estar treinando, mas, infelizmente, os casos, principalmente lá no interior do Pernambuco, voltaram a crescer. E nas periferias, e eu acredito que vão adiar um pouquinho os protocolos lá. Os colegas do Ceará já conversaram aí que a previsão agora em junho eles comecem a treinar e no início de julho já deve ter partida funcionando. O pernambucano, segunda-feira, eu acho que segunda-feira à noite deve ter uma reunião, eu acredito que eles vão postergar um pouquinho mais. Já tem protocolos bem definidos e alguns clubes têm uma estrutura melhor, como eu conversei com o Dr. Múcio, lá o Náutico eles têm um hotel que dá para manter o pessoal em quarentena, dá para ficar mais reservado, e aí tem uma questão de segurança que a maioria dos clubes não tem uma estrutura tão boa, tão reservada, mas eles segunda-feira devem adiar um pouquinho. O pessoal da Bahia não colapsou, ainda estão com um número significativo de casos, mas já estão provavelmente para definir datas de retorno a partir da próxima semana. Aqui na Paraíba, no interior, ainda estamos crescendo muito o número de casos e a estrutura hospitalar está colapsada. Não vejo a menor possibilidade de definir data de retorno ainda. Eu acredito que esse mês de junho nós teremos ainda um aumento e o início do decréscimo dos casos. A partir de julho, poderemos definir alguma data. O protocolo aqui do Avaí, eu achei bem interessante, e eles usam esse protocolo do Campeonato Catarinense de Futebol, vocês estão vendo aí. Foi feito uma discussão com os departamentos médicos, junto com a Federação Catarinense, bem interessante, define principalmente condutas a respeito de viagens, a respeito da hospedagem, das medidas de controle de isolamento social, da higiene e limpeza, os alimentos, rouparia. Eu acho interessante porque não está falando somente da doença e da pandemia, mas são atitudes higiênicas que vão ser duradouras, né? E a sugestão aí, ele já tem inclusive datas, o dia 5/6, para o retorno de competições, e os jogos dia 21/6. Mas, claro, eles avisam aí que podem ser postergados de acordo com a evolução da pandemia. Agora está controlado lá.
Inclusive, aqui uma ficha de investigação, se o paciente for suspeito da doença pelo coronavírus, porque tem que se trabalhar muito com a Secretaria Federal, a Secretaria Estadual e Municipal. São determinações que devem ser cumpridas. Primeiro a Secretaria Estadual, depois a Municipal, depois a Federação e depois o Departamento Médico. Tudo é uma hierarquia que deve ser seguida. Ninguém deve tomar atitudes isoladas. Mas esse protocolo é bem interessante. Em uma situação já controlada. Já controlada. A CBF mandou também um inquérito epidemiológico, que é um formulário também bem interessante. Esse formulário leva em conta questões como tosse, como febre, como falta de ar e principalmente perda do olfato, e vai nos permitir uma triagem para saber se aquele paciente pode ou não estar contaminado, para que seja separado do grupo e que seja realizado exames de PCR, que é um exame mais seguro, mais rápido. Só que aí a gente vai ter novos problemas. Quais são os problemas? Nossa região não faz o exame. Nossa região apenas colhe o exame e nós enviamos para as sedes. Quais são as sedes? Nós enviamos para Brasília, para São Paulo, e demora em torno de 5 até 10 dias úteis. Então, é quase uma quarentena. Se você pensar que eu vou demorar 2, 3 dias, 5 dias para colher um exame, para enviar um PCR para Brasília, enviar um PCR para São Paulo, vai dar quase uma quarentena. Daqui que esse exame vá para São Paulo, volte para nós, deu uma quarentena, deu 14 dias, que demora em torno de 5 dias para começar os sintomas. Depois desses 5 dias dos sintomas, nós enviamos e aguardamos mais 8, 10 dias, vai dar 15. Então, se o paciente tiver que apresentar o quadro, ele já apresentou. Você veja como nós temos mais dificuldades aqui no interior. Eu tenho que lembrar que tem 5 tipos de jogador, que seriam os 5 tipos de paciente. Tem o paciente que é suspeito, esse paciente vai estar com sintomas. Tem os pacientes que são contactantes. Esse paciente ele teve contato com uma pessoa realmente positiva ou não positiva. Nós temos o paciente doente. Nós temos o paciente imunizado, é aquele paciente que já ficou doente e hoje em dia ele já tem anticorpos contra o coronavírus. E nós temos pacientes sadios. De todos esses 5 tipos de pacientes, o clube, embora tenha um departamento médico, ele só pode atuar em 2 tipos, que é o paciente imunizado e o sadio. Os pacientes suspeitos, mesmo que seja só uma febre, com sintomas respiratórios, pacientes que tenham contato com alguém com sintomas ou alguém que tenha tido um exame positivo, ou paciente doente, eu não posso aceitar um jogador desse no clube. Então, temos que esperar o colapso passar, temos que esperar essa epidemia passar, e aí sim nós vamos definir datas. Quando tivermos essas datas, nós vamos pôr os protocolos em ação. Os testes terão que ser realizados dos jogadores, nós teremos que ver quem são esses jogadores sadios. Os voos aqui para a nossa região não tem voos diretos. A maioria do pessoal, por exemplo, tem um jogador que estiver em Brasília, ele vai ter que ir para São Paulo, pega o voo, conexão, volta para Campina Grande. Então, esse paciente vai ficar aqui 3, 4 dias isolado, fora do clube, em algum hotel, alguma estrutura, vai fazer o PCR, deu negativo, depois de 6, 7 dias nós temos o resultado, ele já ficou uns 12 dias afastado, 15 dias, já está com um exame negativo e vem para junto da concentração com os jogadores no clube. Isso vai ser feito em determinado momento. Número de EPIs suficientes para toda a comissão, uma comissão enxuta, nós vamos ter que ter uma higienização maior, mais lavabos, álcool a 70, álcool gel, vamos ter que trabalhar muito com termômetro infravermelho para monitorar a febre, mas é isso, é uma coisa muito complexa. O Brasil é um país muito continental,
Vocês veem que, enquanto um estado já está voltando, já tem um shopping aberto, aqui na Paraíba a gente ainda está na crescente de número de casos. E eu espero que o mês de junho nós possamos dizer que a pandemia está controlada, o mês de julho comecem a diminuir os casos e aí sim a gente pode colocar uma previsão para o retorno às atividades. E o mais estou à disposição e os protocolos estão sendo discutidos e serão elaborados no seu devido tempo. Um abraço.